Vamos à nossa lição. Lição 8. Tomé, o apóstolo da dúvida e da coragem. Quando falam de Tomé, o que vem à nossa mente? Aquele que duvidou, né? Aquele que quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, não estava presente, não acreditou que Jesus havia ressuscitado. Ele tinha que ver, que encostar, que tocar na ferida. Então, quando a gente pensa em Tomé, o que vem ao nosso referente é o homem que duvidou da ressurreição de Jesus. Mas, um homem de pouca fé, que ele precisou ver para crer. Mas hoje, nós vamos olhar também uma outra coisa de Tomé, que eu achei maravilhoso ter sido ressaltado. Porque aí quando você, a partir de hoje, quando você pensar em Tomé, você vai pensar também na coragem desse homem. Não só na dúvida dele, não só no momento em que ele não acreditou, em que ele precisava ver, constatar. Você vai lembrar de Tomé em outra ocasião que nós vamos estudar na manhã de hoje. E graças a Deus que você está aqui para aprender mais da palavra de Deus e assim crescer ainda mais espiritualmente. Então você já é um vencedor, uma vencedora que acordou nesse domingo bem cedinho para poder ouvir a palavra de Deus e aprender. E aí quando falarem de Tomé para você, falarem assim, porque Tomé foi um homem de pouca fé. Aí você fala, mas também foi um homem de coragem. E eu gostei muito de ver esse Tomé também corajoso. E vamos lá. O apóstolo da dúvida e da coragem. Nossa leitura bíblica está em João 20, 24 ao 29, que diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Feche seus olhos, te agradecemos, Deus, pela leitura da sua palavra e te pedimos, fale aos nossos corações, ensina-nos, ó Deus, e que não sejam os nossos olhos, que não seja a nossa mente, o nosso entendimento, mas que seja o seu, ó Pai, para que nós possamos compreender cada vez mais a tua palavra e a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Para gravar no nosso coração e na nossa mente. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então é necessário ter fé. Não é só se aproximar de Deus, mas precisamos ter fé. Precisamos acreditar que Ele existe. E vamos lá para a nossa introdução
de quem era Tomé, quem foi esse homem, né? E sobre o seu nome também. E diz assim, que o nome dele também era chamado de Dídimo, que significa gêmeo. Seu nome consta nas listas gerais dos apóstolos dos evangelhos sinóticos, sendo apenas o evangelho de João o que registra as suas palavras, das quais podemos conhecê-lo melhor. Então, nos evangelhos sinóticos, ele só tem o nome dele, mas em João tem o que ele falou, né? O que ele pronunciou nesses momentos. Então, é João que consegue nos mostrar melhor quem é Tomé, quem foi Tomé. Popularmente, muitos conhecem Tomé como que duvidou da presença do Jesus ressurreto, ou seja, o Jesus que ressuscitou. Alguns o denominam por isso de incrédulo, mas nós vamos poder extrair mais outros ensinos sobre esse discípulo que, ainda tendo tendência pessimista, as quais havemos de analisar, foi uma pessoa de grande coragem e com outros qualificativos que vão nos abençoar nessa lição. Então, nós vemos que também ele tinha uma tendência pessimista, né? Pessimista é aquele que só pensa no ruim, só vê o lado ruim, sempre acha que vai dar errado, que está ruim. Então, o pessimista é esse, né? Que você não seja uma pessoa pessimista, mas o pessimista, ele é sempre tendente ao lado ruim. Ele sempre acha que vai dar errado, que está tudo errado, ou que aquilo é o lado ruim. O pessimista vê sempre o lado ruim. Então, Tomé, ele tinha essa tendência meio pessimista, né? Porém, nós vamos analisar ao longo dessa história, dessa lição de hoje. Tomé, o apóstolo da franqueza. Ele era franco. João, dentro do episódio da última ceia, ele descreve uma conversa íntima de Jesus com os discípulos, na qual ele prediz a sua inevitável partida. Inevitável, porque não pode evitar, não tem como evitar. Então, Jesus tinha sim que partir, e isso é muito bem colocado, porque a vinda de Jesus foi com o propósito de morrer por nós. Então, não tinha por que tentar não matar Jesus, não. Vamos matar os soldados, vamos matar os romanos, vamos fazer um motim e acabar com todo... Não. Jesus tinha mesmo que vir, tinha que morrer por nós. Esse era o propósito. Então, inevitável partida. E anuncia que vai preparar um lugar para eles quando ele declarou: e vocês conhecem o caminho para onde vou. Jesus disse isso em João 14:4. No versículo 5, Tomé toma a palavra, interrompendo o silêncio dos discípulos e pergunta: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Uma pergunta que aponta a mescla de pessimismo e coragem de Tomé, ao fazer a pergunta que ninguém ousou fazer. Ninguém ali sabia o caminho, ninguém sabia, nenhum dos 12, mas o único que teve coragem de perguntar foi Tomé. Foi o único que falou. Não tem aquele filme As Branquelas? Quem já assistiu sabe que uma fala assim: ai, você disse, você também pensou, ela, mas você disse. Então, é mais ou menos assim. Todo mundo deve ter pensado assim: gente, mas qual é o caminho? Como é que a gente vai para lá? Só que o único que teve coragem de perguntar foi Tomé. E ele falou: mas espera aí, mestre, não sabemos qual é o caminho, como vamos para lá? Ele foi o único corajoso. Aí provavelmente os outros 11 pensaram assim: ai, ainda bem que ele perguntou, né? Senão a gente não ia saber ir. Ainda bem, né, que ele perguntou. E às vezes nós precisamos fazer perguntas coerentes, pelo amor de Jesus Cristo, que servem para alguma coisa. Tem pergunta que não serve para nada, mas tem pergunta que serve.
E nós vemos aqui, ele foi franco, porque não sabia qual era o caminho que Jesus estava falando. Entretanto, a dúvida de Tomé proporcionou a Jesus a ocasião para pronunciar a célebre definição de Jesus. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí pronto, os 12 respiraram aliviados e falaram: então a gente está no caminho certo, porque a gente está seguindo Jesus. Então tem pergunta que é necessária ser feita para que haja uma resposta explicativa, um ensinamento que é levado para a vida toda. Se não fosse a pergunta de Tomé, como que Jesus ia dizer para todos e para nós que Ele é a verdade e a vida, que Ele é o caminho, que só dá para chegar a Deus através dele? Então tem pergunta que às vezes a gente fica assim: ai, não sei se eu pergunto. Não, é bom pensar, para não perguntar besteira, mas tem pergunta que é necessária ser feita. Às vezes Deus vai usar a pergunta que você tem que fazer para poder Ele dar a resposta. Deus às vezes quer responder algo na nossa vida, uma petição nossa, mas a gente não pergunta para Ele. A gente não conversa com Ele. A gente não fala assim: poxa, Senhor, e aí? É assim ou não? Eu faço ou não? E Ele quer responder, mas está esperando a gente perguntar para Ele. Ali Ele falou que estava preparando o caminho. E aí todo mundo ficou quieto. E todo mundo ia fazer o que com esse caminho? Eles iam começar, né? Se ninguém perguntasse, eles iam começar: será que a gente tem que ir para Betânia? Será que a gente tem que ir para Belém? Será que a gente tem que ir para o Rio de Janeiro? Não, será que a gente vai lá para Vasconcelos? Ah, eu acho que é para Minas. Ia ficar todo mundo assim: qual é o caminho? Que caminho que a gente vai? E eles iam ficar na dúvida. Como diz aqui, Tomé interrompeu o silêncio dos discípulos. Ninguém teve coragem de perguntar. Tomé foi lá e falou: mestre, não sabemos qual é o caminho. Como vamos para lá? Como vamos saber que caminho é esse? Como vamos chegar até Deus se nós não sabemos o caminho? E aí Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí todo mundo respirou aliviado, porque aí eles entenderam que o caminho era Jesus e eles já estavam no caminho. Assim como nós estamos seguindo a Jesus, estamos seguindo o caminho certo, o caminho verdadeiro para chegar ao Pai. Então Tomé foi o primeiro a quem Jesus trouxe essa revelação, ensinando que ele é o caminho para Deus, a verdade em oposição à religião falsa. O único que pode transmitir a vida abundante e eterna. Foi através da franqueza de Tomé que nós recebemos essa revelação. Então nós vemos que graças a Tomé, aquele que todo mundo só pensa que é incrédulo, só vê como incrédulo, só vê como o que não creu, o que precisou tocar, encostar para realmente acreditar, ele era um homem corajoso. Ele foi o homem que não deixou a dúvida entrar no seu coração e ficar por isso mesmo. Às vezes a gente faz isso, a gente erra porque deixa a dúvida entrar no coração e não quer saber. Não, peraí, é como? É o quê? E não só em relação à intimidade nossa com Deus, mas também na vida espiritual, no que a gente ouve os outros falar. Às vezes a gente escuta um negócio e fica na dúvida: será que falaram isso mesmo? Será que é verdade? Fulano assim? Ah, será que Beltrano? Poxa, não sei. Aí deixa a dúvida entrar no coração e bastava uma pergunta: fulano, é verdade? Resolvia tudo. Então a gente não pode deixar a dúvida entrar no nosso coração, porque Jesus está para tirar todas as dúvidas. Ele é a verdade. Ele limpa a dúvida, ele tira esse nosso receio. Será que é mesmo? Será que o irmão falou mal mesmo de mim? Será que estão ali bolando um plano contra mim mesmo? Chega lá e pergunta: gente, olha só, você está com problema comigo mesmo? Não, porque
Eu não sei, parece... Gente, e a pergunta não machuca, não fere. Tem umas que sim. Então essas aí você não pergunta não. Mas a pergunta para esclarecimento, ela é para trazer solução. Precisa ser para trazer solução. Aqui essa pergunta foi justamente para Jesus trazer a solução do caminho. Não, o caminho sou eu. Eu sabia que vocês... Ele deve ter pensado, eu sabia que vocês não sabiam do caminho. Só estava querendo ver quem ia ter coragem de perguntar. E foi Tomé, o tal incrédulo, corajoso e franco, que chegou e fez a pergunta que todo mundo queria fazer, mas não fizeram. Então ele foi lá, chegou na frente, fez a pergunta, e graças a Tomé, hoje nós sabemos que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. 3. Tomé, o apóstolo da dúvida. Aí é que o negócio pega, e é o que ficou marcado fortemente na vida de Tomé. Mas hoje a gente vai ver que Tomé também foi um cara bem legal. Ele não foi só um cara duvidoso, não. Um dos retratos de Tomé que temos é o registrado no 20º capítulo de João. Depois da morte de Jesus, os discípulos estavam em profunda tristeza e desesperança, reunidos para que pudessem consolar-se mutuamente, né? Reciprocamente, né? De parte em parte, eles estavam ali para juntos se consolarem um ao outro, e é isso aí que está dizendo. Então, entretanto, Tomé não estava presente com eles. Durante a sua ausência, Jesus apareceu aos discípulos, ministrando-lhes a paz, mostrando-lhe as mãos e o lado perfurado, e soprando sobre eles o Espírito. João 20, 19, 23. Consequentemente, os discípulos se alegraram e foram compartilhar a notícia com Tomé, que não estava presente na hora, e ele reagiu de forma distinta ao grupo. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, não puser a minha mão no lado dele, de modo algum acreditarei. E aí Tomé havia se tornado um cético honesto. Cético é quem não confia. Então ele se tornou uma pessoa que não confia. E aquele que não se satisfaz com supostos limites da verdade e que se dispõe a investigar além do que foi ensinado. Tomé estava pronto a crer, uma vez que ele tivesse evidências, pois a sua verdade deveria ser guiada pela razão e não pela fé. Então ele aqui estava querendo ter certeza, não foi pela fé. Ele não acreditou por fé, ele queria acreditar por constatar que realmente Jesus estava ressuscitado. Aí tadinho de Tomé, né? O único que não estava presente. Se 5 estivessem, os outros de repente também não acreditariam. Mas o único que não estava ali foi Tomé, então foi o que não acreditou. Acabou tomando a culpa de incrédulo e os outros acreditaram porque na hora viram, né? Mas enfim, isso não está na Bíblia, isso está na boca da Adriana, não foi a Bíblia que falou, mas obviamente, assim, é muito... Dá para ter essa ideia de que 11 viram Jesus. O único que não viu não conseguiu acreditar. Mas se de repente 10 tivessem visto e 2 não, os 2 também não acreditariam. Mas seguindo, só Tomé não acreditou porque só ele não viu. Os evangelhos nos informam que Jesus mais uma vez apareceu no meio dos discípulos e dessa vez Tomé estava presente. Jesus veio com um propósito bem definido e entrou diretamente no assunto, dirigindo-se a Tomé e aceitando o desafio que ele, Jesus, não estava próximo quando Tomé proferiu, aparentemente, né? Porque nós sabemos que Jesus está conosco, ele está aqui no meio de nós, ele está nos vendo, nos ouvindo, porém nós não o estamos vendo. E foi isso que aconteceu. Quando Jesus apareceu aos 11, Tomé não estava presente. E eles, quando falaram para Tomé, Tomé não acreditou, Jesus sabia. Jesus estava ali presente, né?
Jesus conhece o que a gente pensa, conhece o que a gente fala, conhece o nosso futuro. Então Jesus sabia que Tomé não tinha acreditado e falou isso: se eu não puser o dedo na sua mão e no seu lado, não acreditarei. Então ele falou isso para os discípulos, ele não falou para Jesus, mas Jesus sabia. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente se mistura, com quem a gente anda, porque tudo que a gente faz está sendo visto por Jesus. Ele está nos assistindo, né, todo o tempo. E aí Jesus apareceu do nada, com porta trancada, ele surgiu ali no meio dos discípulos e foi diretamente a Tomé. E aí ele falou, permitiu que Tomé o visse e lhe tocasse, para que daquela incredulidade de Tomé fosse dado lugar à fé genuína, declarando-lhe: não seja incrédulo, mas crente. Então nós vemos a soberania de Deus, nós vemos como que Jesus está no nosso meio, porque ninguém precisou falar para ele que Tomé queria essa certeza. Ele já chegou no meio dos discípulos com esse propósito. Foi para Tomé, falou assim: Tomé, aqui ó, bota a mão no meu lado aqui, bota a mão na minha mão, porque eu ressuscitei. Então ele foi para isso, ele foi para provar para Tomé que ele estava ressuscitado. E isso nos prova que ele está a todo tempo sondando a nossa vida. Então, antes mesmo que a gente fale, ele já sabe, mas ele quer que fale. Então ninguém chegou e falou assim: Jesus, olha, ninguém foi lá, nenhum discípulo foi lá num canto e falou: Jesus, aparece outro dia aí, porque Tomé não acreditou não precisou disso. Jesus já tinha ciência de Tomé. Jesus já sabia que ia aparecer novamente para provar para Tomé que ele estava ressuscitado. Então ele sonda nossos corações. Isso que você veio pensando de casa, Jesus já sabe. Isso que você está pensando agora, Jesus já sabe. E o que você vai pensar depois, ele já sabe. Ele te conhece intimamente. Tudo que é seu, que você faz, Jesus está presente. Isso é reconfortante, né? Porque a gente sabe que não está nunca sozinho. Então ele já sabia da incredulidade de Tomé e foi lá se mostrar para ele. Ele sabe da sua vida, está pronto para te atender, está pronto para te socorrer, está pronto para acalmar a tempestade. Não se esqueça, assim como Jesus soube de Tomé sem que ninguém falasse, ele sabe da sua vida, você não está sozinho. Tomé, o apóstolo transformado. A fé não é um mero sentimento, mas, sobretudo, uma convicção. Hebreus 11, 1. Vai abrir aí para mim, Elza, por favor. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé não é só um sentimento, tá? Eu sinto que tenho fé. Não, é uma convicção. Você tem certeza que você vai vencer. Você tem certeza que seus filhos, seu marido, sua esposa ou alguém conhecido vai se converter. Você tem certeza de que Deus está cuidando de você quando você acorda, quando você deita. Você tem certeza de que não está sozinho. Então a fé é isso. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É você ter certeza do que você está esperando em Cristo e convicção de fatos que não se veem. Você ainda não viu, mas você tem convicção de que o seu Deus vai fazer, de que o seu Deus vai transformar, vai mudar, vai renovar, vai curar, vai restaurar. Isso é a fé. Não é só um sentimento, é uma convicção. Essa fé não pode ser produzida pelo homem, é um dom de Deus. Isso está em Efésios 2, 8 ao 9. Após
após esse encontro transformador, Tomé fez aquela que foi uma das maiores declarações de um apóstolo. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Então, por isso está dizendo que foi uma das maiores declarações de um apóstolo. Por quê? Todos que viram Jesus eles ficaram felizes, emocionados, voltou a esperança, voltou aquela alegria, mas o único relato dessa declaração, Senhor meu, Deus meu, foi só de Tomé. Então, olha só, o incrédulo foi o único que deixou registrado aqui na Bíblia essa declaração de amor, de certeza, de convicção, essa declaração, Senhor meu, Deus meu. Então está registrado nesse Tomé, que a gente de repente olhava com outros olhos e agora já está começando a ver coisa legal de Tomé, viu como Tomé é legal? Ele pode não ter acreditado na hora, mas foi o único que declarou, Senhor meu e Deus meu. Ali ele dá toda a autoridade para Jesus, ali ele dá tudo para Jesus, Senhor meu, Deus meu, e ele entrega ali sua vida, entrega ali tudo para Jesus. Foi o mesmo que falar assim, o Senhor é meu dono, faça de mim o que quiser. O Senhor é meu Deus, o Senhor é meu, então toma, eu sou todo seu, faça comigo o que o Senhor quiser, esteja em mim, me preencha, me completa. Ali é uma declaração de entrega, Senhor Deus e Senhor meu e Deus meu. Então por isso está falando que foi uma das declarações, uma das maiores declarações dos apóstolos, foi ter dito isso para Jesus, Senhor meu e Deus meu. A confissão de Tomé representa com exatidão a confissão da igreja cristã primitiva, sendo uma das maiores declarações sobre a divindade de Cristo, revelando que só nele encontramos tudo que sabemos acerca de Deus. João 14 diz isso, e reiterando assim o tema que dá abertura a este evangelho, que está em João 1, do 1 ao 14. Eu fiquei até meio confusa, assim, que eu falei, gente, eles repetiram a passagem, mas depois que eu entendi que era João 1, que eu estava achando que eles tinham repetido. Mas não, esse primeiro, revelando que só em Jesus nós conseguimos saber tudo acerca de Deus, está em João 14, 1 a 14. E isso reitera o tema de abertura do Evangelho, João 1 a 14. Aí que diz, né? O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse é o tema da abertura do Evangelho de João. E quando chega lá em João 14, nas falas de Jesus, ele reitera aquilo que foi dito lá em João 1. Subitamente, a descrença, a dúvida, a incredulidade, as tendências negativas e melancólicas foram banidas para sempre com a aparição de Jesus. Pouco tempo depois, Tomé, juntamente com os outros discípulos, foi enchido com o Espírito Santo e recebeu poder para exercer o seu ministério. Atos 2, 1 ao 4, que fala sobre o batismo do Espírito Santo, né, depois do dia de Pentecostes. Então nós vemos que a partir dali acabou-se toda dúvida, acabou-se toda a incredulidade e toda aquela melancolia da morte de Jesus acabou, porque aí eles puderam constatar verdadeiramente que Jesus ressuscitou e tudo aquilo que ele já tinha dito se cumpriria. Então acabou toda essa dúvida. Nós vemos que Deus, ele usa as pessoas. Ele usou até a incredulidade de Tomé para fazer com que hoje nós pudéssemos crer, para que hoje nós pudéssemos entender tudo mais minuciosamente. Nós conseguimos entender que Jesus nos vê, que ele nos assiste, ele não
não precisa estar em carne e osso aqui como homem para poder estar presente. Não, ele está presente, assim como ele estava no evento em que Tomé desacreditou da ressurreição dele. Então nós vemos que tudo é usado para o bem. Tudo é usado com um propósito para Deus. Ele não perde nenhuma situação, ele não perde o controle de nada. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo e ele sabe muito bem usar até algo aos nossos olhos ruim para bom. Como foi dito anteriormente, a pergunta de Tomé: não sabemos qual é o caminho, como vamos saber? Como vamos para esse caminho? A pergunta dele foi para dar a resposta de Jesus. Ele não ter acreditado na ressurreição de Jesus foi para nos mostrar que Jesus ressuscitou mesmo, que houve a contestação, que houve alguém que botou o dedo, que viu que realmente ele tinha ressuscitado. Que de repente a gente poderia hoje, nos dias de hoje, falar assim: mas ninguém encostou o dedo, ninguém olhou o lado de Jesus. E se os outros 11 lá estavam mentindo mesmo? Então, Deus prepara tudo, gente, para o bem dele. Ele faz tudo certinho, para que hoje a gente pense: não, tá vendo? Houve um incrédulo que precisou provar para que hoje nós, incrédulos, que muitas das vezes deixamos de acreditar em algo, em algum feito, possamos lembrar: não, realmente, Jesus ressuscitou mesmo. Tomé botou a mão, estava lá, ele ressuscitou sim. E aí acabou-se as dúvidas. Assim como seus companheiros, Tomé levou o evangelho até os confins da terra. Alguns historiadores relatam que ele levou o evangelho até a Índia, onde dizem que foi martirizado e enterrado. Isso aí são os historiadores, né, que trazem esse ensino para nós. 5. Tomé, o apóstolo da coragem. Aí, gente, aí que é muito lindo. É muito linda essa parte de Tomé, porque como a gente fica vendo que ele é o incrédulo, que ele foi o único que precisou ver para crer, e aí a gente agora vai ver esse feito, esse relato do apóstolo Tomé, mostrando para a gente a coragem, a ousadia dele, o amor dele. E diz assim: ainda que muitas vezes nos lembramos de Tomé por causa da sua dúvida, devemos observar uma grande virtude que o mesmo demonstrou diante da postura amedrontada dos demais discípulos. Trata-se da exortação que Tomé fez aos outros apóstolos. Quando, diante das ameaças de prisão, Jesus tomou a decisão de ir a Betânia, onde ressuscitaria Lázaro, passando ao lado de Jerusalém. Por isso, todos temiam tal trajeto, receosos de serem presos e até mesmo mortos. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? João 11, 8. Entretanto, nessa ocasião, corajosamente, Tomé disse aos seus condiscípulos. Condiscípulos são colegas, companheiros, né, de sala, enfim, de estudo, são colegas, companheiros, então são os condiscípulos. Tomé falou para os condiscípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. João 11, 6. Ainda que alguns possam ver esse comentário de Tomé como pessimista, lembra que pessimista é quem vê sempre o lado ruim da coisa, o pior lado da situação, e espera sempre o pior. Então tem pessoas que podem pegar esse comentário, né, de Tomé e falar assim: ai, como Tomé foi pessimista e falou: vamos também nós para morrer com o Mestre. Ou seja, ele só estava vendo o lado ruim de que ia para lá para morrer. Mas olha aqui,
No entanto, deve ser visto como um pessimismo heróico. Tomé estava convencido de que Jesus rumava diretamente para um apedrejamento. Contudo, se era isso que o Senhor estava decidido a fazer, Tomé estava firmemente determinado a segui-lo e morrer com ele. Então nós vemos que ele foi pessimista porque ele estava vendo que iria para lá e ia morrer, mas ele foi um pessimista heróico. Mas ele foi um pessimista, se é que é um pessimismo, de amor. Que ele falou, não, se o mestre quer ir, então nós vamos com ele e vamos morrer com ele. Tomé não queria ficar longe de Jesus. Temos assim que admirar essa característica da sua personalidade, a sua coragem. Então, se você não admirava Tomé até o dia de hoje, comece a admirar ele agora por causa dessa coragem. Essa atitude de Tomé demonstra claramente que ele não desejava viver sem Jesus. Tomé estava decidido a morrer pelo Senhor em vez de abandoná-lo. Desse modo, ele se tornou um modelo de força e coragem. Tomé estava decidido a morrer pelo Senhor em vez de abandoná-lo. Desse modo, ele se tornou um modelo de força e coragem a ser seguido por seus condiscípulos e por nós também. Então, nós vemos que Tomé preferia morrer com Jesus do que viver sem ele. E é isso que nós sempre falamos nos dias de hoje. É melhor morrer com Jesus do que viver sem ele. E Tomé, ele teve essa coragem, porque os outros discípulos tiveram medo e falaram, mestre, ainda poucos judeus queriam apedrejá-lo, o Senhor quer voltar para lá e quer levar a gente nessa enrascada? Mas essa parte é minha, não é bíblica, hein? Pelo amor de Deus, risca aí. Não estou nem acrescentando nada da Bíblia não, pelo amor de Deus. É só mesmo uma forma humana de se pensar, né? Que aí a gente pensa, caraca, ainda quer me levar para lá? Né? Geralmente quando alguém, né, um amigo ou um familiar vai entrar num lugar bem perigoso, bem ruim de se estar, e aí fala assim, vamos lá comigo naquele matadouro. Aí tu pensa, caraca, tu quer me levar para lá? Sério mesmo? Vai lá, morre sozinho, né? Geralmente a gente humanamente não vai à morte por ninguém, nem com ninguém, nem sabendo o risco que está correndo, né? Andar à noite em um lugar perigoso, você sabe, pode ser assaltado, pode ser roubado, pode ser levado, pode ser tudo que pode de ruim acontecer. Aí tu vai lá? Não, você não vai. Você vai evitar, você vai de dia, que hoje em dia assalto não tem nem mais horário, acontece qualquer horário, mas enfim, isso é outra situação. E aí eles estavam ali, os discípulos pensando, mestre, eles queriam te matar, eles queriam te apedrejar, o Senhor quer voltar para lá. E o desespero deles também era porque eles iriam junto, eles eram seguidores, eles queriam seguir Jesus. Então, ia morrer Jesus, ia morrer todo mundo, e aí ia dar fim na história bíblica do Evangelho. E eles ficaram pensando, Senhor, o Senhor vai, a gente vai ter que ir, e não vai dar pra gente salvar o Senhor, vai morrer todo mundo, nós somos poucos lá, tem muita gente querendo te matar. Só que Tomé, heroicamente e com muito amor, porque isso foi demonstração de amor. Tomé ali mostrou amor e falou, se o mestre quer ir, iremos todos morrer com ele. E vamos, mas não vamos ficar sem ele. Não podemos ficar sem ele. Aí você imagina, o mestre, né, o Senhor, aquele que foi tão esperado, aquele que todo mundo queria ver, queria conhecer, estava entre eles e agora ia deixar de seguir ele? Não dá, gente, não dá. Depois que a gente encontra o amor, a gente não quer perder ele. Depois que a gente encontra o caminho, a gente não quer sair dele. E foi nessa posição que Tomé se colocou, que ele deve ter imaginado, mas eu queria tanto encontrar o Messias que foi anunciado.
Eu queria tanto ter contato com o Messias que disseram que viria, e agora ele vai sozinho para Betânia, passar lá em Jerusalém, e vai ser morto, e eu não vou com ele. Não, eu vou. Mas eu não perco uma oportunidade de ficar do lado do meu mestre. Foi isso que estava no coração dele. Mesmo que seja para a morte, mas eu vou com ele. E ele demonstrou ali amor. Ele demonstrou ali que ele não queria ficar longe de Jesus, mesmo que isso o levasse à morte. Mas ele sabia que ele estava ao lado de quem ele queria estar. E aí a gente consegue olhar para Tomé e pensar assim, sim, ele foi incrédulo, a gente não pode riscar isso da história de Tomé, porque isso é real. Mas ele foi um homem de muito amor por Jesus, porque só quem ama verdadeiramente dá sua vida. Só quem ama verdadeiramente abre mão do seu domingo para vir estudar a palavra de Deus. Só quem ama verdadeiramente consegue compreender o desejo de estar na presença do Senhor. Só quem se entrega verdadeiramente consegue dizer: não importa, eu vou seguir o meu Deus. Era isso que Tomé estava falando. João 11:8. E aí, vou ler aqui que Jesus falou, 8. Não, vou ler desde o 11. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Eles achavam que Lázaro estava dormindo, porque ele falou: Lázaro dorme, só que Lázaro estava morto. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrer com ele. Então nós vemos que Tomé decidiu enfrentar a situação da morte, enfrentar o risco de morte, mas não abandonar Jesus. E quantas vezes a gente não está correndo risco de morrer e abandona Jesus? Quantas vezes não vão tirar nossa vida e a gente abandona Jesus? E Tomé estava indo para a morte, mas ia com Jesus. Então, olha que ensino Tomé traz para a gente. Para mostrar para a gente que não importa a situação que nós vamos enfrentar, não podemos deixar de seguir Jesus. Não importa a luta que vai se levantar por causa de você ter aceitado Jesus, mas não importa, continue seguindo Jesus. Continue buscando Jesus. Vá até onde Jesus está te chamando. Jesus quer te levantar para fazer a obra dele. Jesus quer te encorajar a ser um grande homem, uma grande mulher para ele. Então não tenha medo da morte, não tenha medo de te caçoarem, não tenha medo de perder coisas que a nossa carne quer viver. Os prazeres que vão passar, as festas que não vão ter serventia nenhuma para a nossa vida espiritual, os eventos que a gente às vezes tem que deixar de ir por causa do Evangelho, por causa que nós temos um compromisso com Deus. Nós temos um compromisso primeiro com Deus, depois é com os irmãos. Primeiro a nossa aliança foi feita com Deus, a gente vai responder a Ele, a gente vai ter que dar satisfação para Ele, e depois a gente vai cuidar dos irmãos, cuidar dos santos, cuidar da igreja, do povo de Cristo, dos sedentos.
Mas essa responsabilidade, ela vem depois da responsabilidade com Deus. Porque quando a gente fere a Deus, não nos serve de nada o que a gente faz terrenamente. Se a gente falha com Deus, não serve de nada o que a gente vai fazer aqui no nosso corpo carnal. Então, Tomé nos ensina hoje que vamos também nós para morrer com o Mestre. Não importa o que você vai enfrentar, você está lembrado que Jesus está contigo? Que está ouvindo sua voz, que está sabendo o seu pensamento, que mesmo que você desacredite de algo, Ele está vendo aquilo, Ele sabe, e Ele vai aparecer para mostrar para você que é real. Esse é o nosso Jesus, gente, Ele não falha. Então não importa o que aconteça, não importa a luta, vai doer, você vai chorar, você vai ficar triste, de vez em quando vai ficar sem esperança, algumas vezes você vai querer largar tudo, outras vezes você vai querer chutar o balde, você vai se sentir sozinho, abandonado, você vai ter medo, você não vai querer continuar, você vai se sentir perseguido, vai parecer que todo mundo está contra você, que você está errado, que está andando contra todo mundo, mas não deixe de seguir Jesus. Não larga Ele. Vá para a morte, mas vai com Jesus. Melhor morrer em Jesus do que viver sem Ele. De nada nos traz serventia estar nessa terra sem a presença do Senhor Jesus. De nada nos vale saber que vamos viver felizes, alegres, esbanjando muitas coisas mundanas e terrenas, e saber que quando chegar o fim, a gente vai sofrer eternamente. Então é melhor sofrer aqui e saber, porque aqui vai ter fim, aqui vai acabar, não se sabe quando. Tem gente que acaba mais cedo, não, na hora certa, só que mais cedo, né? Morre novo, tem gente que morre velho, tem gente quase que não morre, que está quase sendo arrebatado, que já viveu além do que tinha que viver. Não, brincando, gente. Não, tu não, que isso, é novinha, é brotinho. Não, tu é brotinho, pelo amor de Deus, mais uns 30 anos pra tu. Não, que isso, tu é brotinho. Então tem gente que já não passou do tempo não, mas já viveu bastante. Tem gente que viveu menos, tem criança que já está morrendo. Então assim, não se sabe quando, mas sabe que vai acabar. Agora quando chegar na eternidade não acaba não, aí é direto. Então é melhor ficar na eternidade como Lázaro e rico. Lembra o Lázaro e o rico? Que Lázaro sofreu, era um mendigo lá, e tinha fome, sofria, e o rico estava de boa. E aí quando eles morreram, o rico foi para a glória, o Lázaro foi para a glória, e o rico foi para o inferno. E ele queria mudar de lugar, ele falou, não, eu quero ir para lá, porque lá tá bom, aqui tá ruim demais. E aí foi dito, não pode. Você não teve a sua vida boa na terra? Você não viveu bem na terra? Lázaro sofreu na terra, ele padeceu na terra, e agora é a hora dele ser feliz. Então, gente, enfrenta a sua luta, mas segue Jesus, não largue ele não. Vamos concluir. Uma maravilhosa promessa de Jesus. O Evangelho de João faz alusão, uma referência de maneira indireta, a apenas uma das bem-aventuranças, dentre aquelas proferidas por Jesus nos evangelhos sinóticos. Dirigindo-se a Tomé, Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. João 20, 29. A palavra bem-aventurado significa feliz. Indica que a verdadeira felicidade e que o bem-estar está associado à correta posição espiritual diante de Deus. Portanto, existe uma felicidade, um bem-estar espiritual vinculado àquela fé que não requer qualquer tipo de evidência física ou tangível. Tangível é a que pode tocar, a fim de existir.
A própria fé, a exemplo de outras virtudes espirituais, como amor, alegria, paz, também é um dos aspectos do fruto do Espírito, uma das operações do Espírito Santo no homem interior. E isso é verdade tanto no que se refere à fé inicial, que é regeneração, renovação moral ou espiritual, um restabelecimento do que se estava destruído, isso é regeneração. Como também no que se refere ao exercício diário da fé na vida cristã. E aí diz assim em Gálatas 5, 22, 23. Abre aí para mim, Enzo, por favor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo transforma o crente de dentro para fora, lhe conferindo um conhecimento correto da pessoa de Cristo e capacita o cristão, a crer na sua ressurreição, também crer na sua palavra e fazendo assim dependente dele para tudo em nossa vida. Então nós vemos aqui, bem-aventurado significa feliz. Então feliz, que está em bem-estar, que está bem, é aquele que crê sem precisar constatar, como Tomé. Foi isso que Jesus quis deixar ali claro. E ainda bem que ele deixou isso claro, porque senão hoje os incrédulos podiam dizer: eu não estou tocando no lado de Jesus, eu não toco Jesus, quem me garante que ele está vivo? Então Jesus deixou isso claro: bem-aventurados que não viram e creem. Então nós somos bem-aventurados porque a gente não viu Jesus ressuscitado, mas a gente crê que ele está ressuscitado, que ele está vivo, e isso nos traz essa felicidade, essa bem-aventurança, nos traz essa felicidade. Por quê? Porque a gente não precisa ver, a gente não precisa tocar em Jesus, a gente não precisa que ele apareça para nós aqui agora e fale com todo, segure o microfone e comece a falar, porque a nossa fé, ela é uma fé espiritual, é uma fé que acredita no que não se está vendo, que a gente falou no início. Acredita no que não está vendo, tem convicção de que vai acontecer. Então a gente acredita, e o Espírito Santo, ele vai nos transformando de dentro para fora. Tem que haver uma mudança. Quando a gente aceita Jesus, precisa haver essa mudança. E é o Espírito Santo, por isso que ele traz esses frutos, mansidão, amor, benignidade, longanimidade, essa fé. Ele traz isso para nós, e assim ele faz com que a gente acredite, creia na ressurreição de Jesus, creia na palavra também, e faz com que a gente dependa dele para tudo na nossa vida. A partir do momento que a gente aceita Jesus, crê em Jesus, a gente se torna dependente, que aí a gente entende que a gente não é nada, que a gente não pode nada, que tudo é dele, vem dele e é por ele. E aí isso é o Espírito Santo trabalhando no nosso interior, mudando o nosso interior, fazendo a gente ser diferente, pensar diferente. Por isso que quem não teve encontro com Deus não consegue ter essa fé, essa convicção, está sempre, como dizem, com o pé atrás, está sempre na dúvida. Por quê? Porque o Espírito Santo não habita nessa pessoa. Quando o Espírito Santo habita na pessoa, aí ele muda a pessoa. Aí a pessoa pensa diferente. Aí a pessoa sabe que ela não precisa ver, que ela não precisa tocar, ela precisa crer. E quando ela crê, ela se torna dependente de Jesus. Então, que sejamos encorajados pela fé genuína
Genuína significa verdadeira, pura. Então, que nós sejamos encorajados com a fé verdadeira, pura, genuína, a desfrutar da verdadeira felicidade em Cristo Jesus. A felicidade de crer mesmo sem ver. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados vocês que não viram Jesus ressurreto, mas creem na ressurreição dele. Então, olha que lindo que Tomé é, tá vendo? Não sei se era lindo não, mas espiritualmente, olha que lindo que é estudar Tomé. E quando eu abri Tomé, eu pensei assim, já sei, vai falar que ele não creu, isso. Mas olha só, gente, eu não sei você, mas eu ainda não tinha visto Tomé, escutado Tomé assim mostrando. Não, ele foi um homem de coragem, um homem que demonstrou amor por Jesus. Vou morrer, mas vou morrer com ele. Vamos todos morrer com Jesus, mas não vamos deixar de ficar com ele. Então, gente, que hoje, nessa manhã, Deus tenha falado ao seu coração e que a gente entenda que é melhor com Jesus do que melhor morrer com Jesus do que viver sem ele, e que sejamos encorajados a crer mesmo sem ver, confiando de que Deus está cuidando de cada um de nós. Amém, igreja? Então vamos ficar de pé, vamos encerrar esse estudo. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse momento na tua presença, por esse momento, ó Deus, ouvindo mais da tua palavra, aprendendo, ó Deus, aquilo que o Senhor deixou registrado para nós. Que possamos ter essa coragem de Tomé, Deus, a não olhar para nenhuma das dificuldades que se levantam, a não olhar para o que as pessoas falam de nós, e não somente isso também, mas Deus, que nós possamos largar um pouco os nossos afazeres, aquilo que nos prende demais e nos impede de estar na tua presença, e nos impede de te seguir. Deus, que possamos olhar como Tomé e pensar